Espanha vive segundo junho mais quente de sempre. O país registrou quase 900 mortes relacionadas com o calor. A Assembleia Nacional Francesa aprova projeto de lei controverso sobre a morte assistida, anulando a rejeição anterior da legislação pelo Senado. O número de mortos na sequência dos sismos na Venezuela aproxima-se dos 2.000, mais de 70 deles são portugueses e luso-descendentes. O Vaticano lançou um apelo final à fraternidade sacerdotal de São Pio X para evitar uma nova ruptura com Roma. México, França e Noruega apuram-se para os oitavos de final do Mundial. Mbappé e Haaland voltam a ser decisivos. Espanha registrou cerca de 900 mortes devido às altas temperaturas no mês de junho. Os números são do Ministério da Saúde espanhol, numa altura em que a Agência Meteorológica do país encerrou o mês de junho como o segundo mais quente desde que há registros. Mais de 600 das mortes registadas aconteceram na semana da onda de calor, tornando também o segundo junho com a maior mortalidade relacionada com as altas temperaturas desde o início dos registros em 2015. A temperatura média em toda a Espanha continental foi de 23,2 graus, cerca de 3,2 graus acima da média do período de 1991 a 2020. A 22 e 23 de junho, o país registrou os 2 dias mais quentes deste mês, desde pelo menos 1950. Apenas junho de 2025, com uma média de 23,6 graus, foi mais quente nesta série histórica da Agência Meteorológica Estatal, iniciada em 1961. Atualmente, as ondas de calor não só são mais frequentes e intensas, como também chegam mais cedo no calendário, prolongando o verão. Os especialistas associam esta evolução ao aquecimento global. Uma intensa onda de calor deverá ganhar força e alastrar-se pela costa leste dos Estados Unidos esta semana. São esperadas temperaturas extremas entre os 32 e os 40 graus até ao fim de semana do 4 de julho, acompanhadas de uma elevada umidade. O Serviço Nacional de Meteorologia refere que os índices de calor locais poderão atingir cerca de 46 graus Celsius nos dias mais quentes. É provável que a onda de calor atinja o pico no Midwest e no Vale do Mississippi entre terça e quarta-feira, antes de se deslocar para o Vale do Ohio e a costa leste na quinta-feira e durante o fim de semana. A agência alertou que haverá pouco ou nenhum alívio durante a noite. A situação surge na sequência de uma onda de calor que assolou grande parte da Europa no final de junho. E em algumas regiões de França, Espanha e Alemanha foram ultrapassados os 40 graus na semana passada. Já os ativistas climáticos associam o aumento da frequência e da intensidade das ondas de calor às emissões de carbono. Esta vaga nos Estados Unidos acontece numa altura em que a elite mundial do futebol se reúne no país para participar no Campeonato do Mundo da FIFA. Muitos jogos já decorreram e estão agendados para se realizarem em cidades da costa leste, mas até agora a FIFA não anunciou alterações à programação. A Assembleia Nacional Francesa aprovou uma controversa lei sobre a morte assistida, com 295 votos a favor e 232 contra, anulando a rejeição anterior do Senado. O presidente da Assembleia Nacional elogiou a votação como o culminar de anos de debate público, embora os críticos permaneçam fortemente divididos sobre se a lei é muito permissiva ou excessivamente restrita. O texto proposto cria um direito legal de auxílio à morte exclusivamente para cidadãos franceses adultos ou residentes que sofrem de doenças graves e incuráveis em fase avançada ou terminal. Salvaguardas rigorosas foram incorporadas no quadro final, excluindo completamente o sofrimento puramente psicológico dos critérios e exigindo que uma equipa médica confirme se o paciente está a agir por sua própria vontade. Além disso, a administração direta da substância letal por um profissional de saúde é restrita apenas aos pacientes que são fisicamente incapazes de fazê-lo por conta própria. Embora o projeto de lei inclua uma cláusula de consciência que permita aos médicos absterem-se, o texto agora volta ao Senado, com a Assembleia Nacional pronta para tomar a palavra final caso persista um impasse legislativo.
número de mortos resultante dos sismos que atingiram o norte da Venezuela na semana passada ascendeu a 1943, de acordo com as autoridades. Há ainda registro de mais de 10 mil feridos e de cerca de 28 mil pessoas a receber cuidados em hospitais ou em acampamentos temporários, segundo informou Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional do país. Entretanto, os venezuelanos têm-se mobilizado em larga escala para oferecer a sua ajuda no terreno. Quisiéramos ir al área de rescate, de poder seguir esperando a los que aún estén con vida. Sin embargo, también hay un gran trabajo en el área de patología y en el ayudar a las personas que están buscando a sus desaparecidos a que por lo menos los identifiquen y tengan sus cuerpos para que reciban dignidad también para sepultarlos. Já a diplomacia portuguesa reportou até agora um total de 71 mortos entre cidadãos nacionais e luso-descendentes. Existem ainda outros 71 desaparecidos. A 24 de junho, 2 sismos consecutivos de magnitude 7,2 e 7,5 causaram destruição generalizada, com a ONU a estimar dezenas de milhares de desaparecidos. E até terça-feira, mais de 6.450 pessoas foram encontradas com vida, tendo outras 13.500 conseguido escapar por conta própria. A Unicef estima que cerca de 1,8 milhões de pessoas, das quais perto de 700 mil crianças, precisam de ajuda humanitária no país. A Venezuela está a contabilizar as vítimas na sequência dos terremotos e as crianças estão entre as mais afetadas. 680.000 niños y niñas que están afectados de una forma directa o de una forma indirecta por el efecto de estos terremotos. A organização salienta que estas crianças já viviam numa situação de vulnerabilidade antes da catástrofe. Antes de los terremotos, solamente se cubría el 35% de las necesidades humanitarias por falta de financiación. Claramente la falta de financiación cuesta vidas. Quase 4 milhões de crianças já necessitavam de assistência humanitária. E o problema não é apenas a própria emergência, é a falta de fundos para a resolver. A Unicef salienta que os cortes no financiamento da ajuda humanitária em 2025 ascenderam a quase 40%. Por lo tanto, hay una caída de la financiación que alcanza casi el 40% de los fondos humanitarios, y hay un estudio en el Lancet, que lo veréis citado seguramente, en el que se muestra que más de 5 millones de niños y niñas previsiblemente morirán antes del 2030 por causas evitables. A Unicef afirma que a relação com as autoridades venezuelanas não se alterou na sequência da mudança de liderança neste inverno, nem a situação das crianças no país. No se ha producido un cambio significativo en nuestra relación, porque nuestra relación tiene un foco único y es el bienestar de los niños y niñas. Tampoco se ha producido un cambio muy significativo en la situación. En el país aún no se ha producido. Para a Unicef, a reconstrução levará meses e sem financiamento sustentado, alerta a organização. As consequências para as crianças venezuelanas poderão tornar-se ainda mais graves. O Vaticano lançou um apelo final à fraternidade sacerdotal de São Pio X, enquanto na Suíça decorrem os preparativos para uma nova ruptura com Roma. De um lado está o Papa, que os exorta a desistirem, do outro os lefebvrianos, que estão determinados a avançar com a ordenação de 4 novos bispos sem a aprovação papal. Um passo que a Santa Sé considera potencialmente cismático. Numa carta dirigida à fraternidade, o Sumo Pontífice lançou um apelo direto e pessoal exortando os tradicionalistas a regressarem à plena comunhão com a Igreja Católica. Mas a resposta dos lefebvrianos não se fez esperar. Numa declaração publicada no site da fraternidade, foi rejeitada a ideia de uma ruptura com Roma. A iniciativa foi ainda descrita como uma tentativa de servir a Igreja através de meios extraordinários. Mas a posição do Vaticano é clara. A ordenação de bispos sem mandato papal constitui uma grave violação do direito canónico e pode implicar a excomunhão automática dos bispos consagrantes e dos novos prelados. A Santa Sé tem advertido repetidamente que este seria um passo capaz de reabrir uma ferida profunda na Igreja Católica.
A Noruega derrotou a Costa do Marfim por 2-1 em Dallas e tornou-se a primeira seleção europeia a avançar para os oitavos de final do Campeonato do Mundo. António Nusa fez 1-0 na primeira parte, mas Amad Diallo empatou à entrada para o último quarto de hora. Erling Haaland voltou a ser decisivo perto dos 90. Marcou pela quinta vez no torneio e selou o primeiro triunfo dos noruegueses numa fase a eliminar de um Mundial. O próximo confronto é diante do Brasil, domingo, em Nova Iorque. Mais fácil foi a tarefa de França, que se impôs perante a Suécia por 3-0. Mbappé, com um bis, abriu e fechou a contagem. São já 6 os golos para o avançado do Real Madrid, que iguala Messi no topo da tabela de marcadores. Pelo meio, Barcola também contribuiu para a quarta vitória em 4 jogos dos vice-campeões mundiais, que marcaram pelo menos 3 golos em cada uma das partidas realizadas. Depois do Canadá, o México, mais um dos co-anfitriões, também segue em frente. 2-0 ao Equador na capital mexicana. Valeram os golos de Quiñones e Raúl Jiménez, ambos no primeiro tempo. Os mexicanos somam por vitórias os encontros disputados. Domingo enfrentam o vencedor do duelo entre Inglaterra e República Democrática do Congo, de novo no Estádio Azteca.